as pessoas não sabem que sentem inveja. Existe um dito muito comum de que o pecado é prazeroso. Existe essa ideia de que o pecado sempre envolve o prazer. Mas a verdade é que vários pecados, especialmente a inveja, envolvem a nossa dor. Eu quero te ajudar a entender hoje o pecado da inveja e como ele afeta a nossa vida de várias maneiras. Para isso, é o que eu peço: curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Fazendo isso, vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então vamos falar sobre a inveja. Vamos entender esse pecado. São João Damasceno define a inveja como a tristeza pelo bem alheio, ou a tristeza pelo bem de outras pessoas. O invejoso é a pessoa insatisfeita com o seu lugar no mundo e por isso se ressente do bem-estar e da posição, do reconhecimento que outras pessoas recebem. As pessoas, como eu disse, às vezes falam do pecado como uma coisa prazerosa, mas o invejoso, ele sente, ao contrário, tristeza. Então, a inveja é um pecado que envolve sofrimento. O invejoso sofre quando outras pessoas estão bem. E por isso, a inveja mostra como o pecado pode ser, na realidade, maluco, irracional. Pois alimentar a inveja é alimentar o nosso próprio sofrimento, a nossa própria insatisfação, a nossa própria tristeza. Em Provérbios 14:30 nós lemos que a inveja é podridão para os ossos. A imagem muito comum, tradicional para a inveja, é a da língua que se transforma em uma serpente e que morde a nós mesmos. O invejoso tira a sua própria paz. Enquanto a Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e a nos alegrarmos com os que se alegram, o invejoso é a pessoa que chora com os que se alegram e se alegra com os que choram. O invejoso está sempre desejando coisas passageiras. É impossível aplicar a inveja às coisas eternas. O invejoso, ele deseja as coisas passageiras, ele deseja uma glória passageira, ele deseja aquilo que outras pessoas têm para si, geralmente coisas que são escassas, coisas que só algumas pessoas têm. Quem olha para as coisas eternas não cai na inveja. Então, a esperança do invejoso é uma esperança mundana. A inveja leva a diversos outros pecados. Em Tiago 3,16 nós lemos: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. É um pecado facilmente confundido com o nosso senso de justiça. Às vezes você vê pessoas com um discurso de justiça, nas mais diferentes situações, e que no fundo são motivadas pela inveja. Porque o mal e a injustiça naturalmente trazem tristeza. E se a inveja está na tristeza pelo bem alheio, é comum que a inveja tome a forma ou a aparência do senso de justiça. É porque o nosso senso de justiça envolve querer que os honestos perseverem, querer que os sábios sejam ouvidos, querer que os bons governem. E quando vemos que isso não acontece, é natural certa tristeza. Então, existe um tipo de tristeza pelo bem-estar alheio, que não é a tristeza pelo bem-estar em si, mas a tristeza pelo mal no mundo. Esse é um tipo de tristeza válido, não é pecado, não é inveja nesse sentido. Mas nós devemos confiar sempre na providência de Deus. Em várias situações, o invejoso pode aparecer como alguém que está tentando resolver os problemas do mundo, que está tentando proteger outras pessoas, que está tentando trazer equilíbrio, que está tentando punir o mal. E no fundo, na realidade, é apenas ressentimento. Essa tristeza se pauta num senso de que o bem alheio nos diminui, ou na realidade ela se pauta no amor por outras pessoas. Lembre-se de vários personagens bíblicos, como José, que foi perseguido pela inveja dos seus irmãos, Davi, que foi perseguido por inveja de Saul, Cristo foi morto por inveja dos poderosos, também o apóstolo Paulo foi perseguido por inveja. O invejoso quer aquilo que é precioso para si. É nesse ponto que nós vemos como a inveja e a avareza podem se confundir. Porque uma pessoa pode cobiçar algo por inveja e pode cobiçar algo também por avareza. A
cobiça pode ser motivada por inveja e pode ser motivada por avareza, além de outros pecados. A maneira como nós diferenciamos é perguntando se aquilo que nos motiva, aquilo que atrai a nossa cobiça, é o desejo pela coisa ou é o desprezo pela pessoa. Então, se o amor é desordenado pela coisa, é avareza. Se existe um desprezo pela pessoa e pela situação em que ela está, é inveja. Nas duas situações é pecado, mas saber identificar bem o pecado nos ajuda a entender como a nossa alma precisa ser tratada, exatamente o que precisa do cuidado de Deus e, portanto, que tipo de mudança precisa acontecer em nossa vida. De todo modo, nos dois pecados existe uma violação do amor ao próximo, porque aquele que ama ao próximo como a si mesmo não vai invejar aquilo que é do próximo, não vai se ressentir no bem do próximo e vai ser capaz de doar, de vivenciar a generosidade pelo próximo. Então, o amor ao próximo nos ajuda a vencer esses dois pecados. Então, eu vou superar tanto o desprezo pelo próximo, como o amor desordenado pelas coisas. O invejoso almeja o primeiro lugar, ele deseja estar acima de outras pessoas, e é por isso que nós vemos como a inveja é vaidosa, e como pessoas extremamente humildes não sentem inveja, porque o humilde já está acostumado a ser diminuído, já está acostumado às coisas pequenas, e a gente não fala aqui da humildade no sentido de destruir a si mesmo, mas o humilde ele já está acostumado às coisas pequenas e por isso ele não se sente diminuído pela grandeza de outras pessoas, ele não se sente ferido pela grandeza de outras pessoas e por isso não se entristece pela grandeza dos outros. O pecado da inveja pode aparecer em três formas principais. A primeira forma é a forma do ciúme. Então é importante distinguir aqui, existe um tipo de ciúme que é válido. A própria Escritura Sagrada fala de Deus como ciumento, como tendo ciúmes de nós. Então, o ciúme envolve sempre um desejo de proteger. E o desejo de proteger nem sempre é errado. Então, é importante entender, porém, que às vezes esse ciúme, esse desejo de proteger é desordenado, excessivo, é doentio. E nesse ponto, nós entendemos que o ciúme pode sim ser motivado pelo pecado da inveja, pelo desejo de ter o bem para si e pela tristeza pelo bem alheio. Então, nós vemos o pecado do ciúme, por exemplo, quando nós nos ofendemos com o sucesso de outras pessoas, quando outras pessoas são elogiadas. O ciumento, ele sente o elogio a outras pessoas como uma ofensa assim. O desejo de controlar outras pessoas para que a sua posição seja melhor, o menosprezo de outras pessoas, recusa em apreciar o seu próprio bem-estar. Então, a gente vê como o invejoso é uma pessoa insatisfeita, é uma pessoa ingrata. Atacar outras pessoas e o seu trabalho para que a minha pessoa e o meu trabalho sejam exaltados, recusa de ajudar aos outros para que eles sejam diminuídos. Essa é a primeira forma. Uma segunda forma assumida pela inveja é a forma da malícia, que envolve a calúnia, a fofoca, promover hostilidade contra outras pessoas, incentivar hostilidade contra outras pessoas, crítica desnecessária, mesmo crítica verdadeira, mas uma crítica desnecessária, um tipo de crítica que não contribui para o crescimento de outras pessoas, mas apenas para atrair a atenção para si. É um exemplo do pecado da malícia e, portanto, de inveja. Provocar divisão e ressentimento numa comunidade, aborrecer e provocar outras pessoas deliberadamente, é um exemplo de malícia. A terceira forma do pecado da inveja é o desprezo, o desdém pelas capacidades alheias, exaltação dos defeitos alheios, preconceito e zombaria para com pessoas, instituições ou ideias julgadas inferiores a nós. Tudo isso é o pecado da inveja e é a terceira forma, que é o desprezo. Lembremos daquilo que a palavra de Deus nos ensina em Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nesse sentido, a humildade é um grande remédio contra a inveja. E por isso é muito recomendável que nós perguntemos a outras pessoas se o nosso comportamento, se os nossos sentimentos, eles são de inveja. Se nós sentimos dor quando outras pessoas estão bem,
Muitas vezes a inveja é algo que nos surpreende, é algo inesperado, é algo que controla as nossas emoções, e por isso nós precisamos estar atentos contra ela. Que o exemplo de Cristo, considerando outras pessoas superiores a si, mesmo Ele, que é Deus e, portanto, o Senhor de toda a glória, foi capaz de se humilhar e de, na realidade, sofrer a inveja de outras pessoas. Que esse exemplo nos inspire a jamais invejar, a jamais sentir dor pelo bem alheio, mas pelo contrário, a ser capaz de pedir misericórdia e graça por aqueles que nos ofendem. Que o Senhor nos conceda essa graça. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.